Olá, eu sou o Rafa. E eu sou o André. E você acabou de entrar em sintonia com Vozes do Warp, o seu podcast semanal com tudo sobre o Warhammer. E aí, André, hoje a gente vai falar sobre algo além da Ordem, né? Acabou a Ordem. Só bagunça, destruição. Quais são as facções que a gente vai abranger hoje? Isso aí, Rafa. A gente já encerrou a grande aliança da Ordem e agora vamos lidar com as outras grandes alianças dentro do cenário de Age of Sigmar. É excelente. A gente teve uma repercussão muito legal no vídeo passado, né? Quero agradecer ao Jonathan, que falou que o vídeo está muito bom, ao Leonardo, que disse que seria um belo aperitivo enquanto ele estava no estágio, né? Ouvindo o podcast no estágio, muito bom. O Marcelo diz que queremos mais, o Cossual sempre comenta, fala que o vídeo está excelente, muito bom como uma intro para os planos e facções do Age of Sigmar. Ranzinza, que não é nada Ranzinza, né? Sempre dá um up, valeu Ranzinza. O Darko falou que o formato ficou muito bom. E também teve gente pedindo o link do Discord, algumas pessoas entraram. Se vocês quiserem entrar, saber mais sobre o hobby, fica à vontade, tá, pessoal? Mas enfim, e aí, quais vão ser as facções que a gente vai falar hoje, André? Então, vamos tentar, dentro do nosso tempo, que da última vez a gente acabou talvez exagerando um pouco, trabalhar com as três alianças que faltam, que é a Grande Aliança do Caos, a Grande Aliança da Morte e a Grande Aliança da Destruição. Então, por ordem, bora começar com o Caos? Bora. Beleza. Rafa, quando eu falo Caos dentro do universo de Warhammer, o que te vem na cabeça? Bom, no 40K, o Caos é um dos principais antagonistas, né? Com essa questão do plano espiritual, digamos assim, ser o Warp e essas inteligências alienígenas, não só fora da Terra, do plano material, né? São os Chaos Demons, né? Os demônios do Caos. No Age of Sigmar, eles estão presentes também, né? Isso. O Caos dentro de Sigmar não se afasta muito do que tem em 40K. Em que o caos é a principal força vinculada à maldade, né, e à bagunça, à corrupção do universo, e que o caos é tipo o lado sombrio da alma, né, em que todos os defeitos que vêm das pessoas está presente dentro desse local sombrio, essa dimensão de puro caos, literalmente, corroendo as bordas dos mundos mortais. Irado. Então, para além de ser somente uma outra realidade, ele perpeia também todo o além, né, e similar ao 40 Caos, 40 Caos, igual ao 40K, quando a gente pensa em caos, nós temos também os grandes deuses do caos, né? Temos o Khorne, deus do massacre, da guerra, do ódio. Tzeentch, deus da mudança, da magia, das conspirações. Nurgle, decadência, o deus da doença, da aceitação do sofrimento. Slaanesh, o deus do exagero, do prazer, da perfeição. E, além disso, temos o quinto grande deus do caos, que é o grande rato chifrudo, The Great Horned Rat, que ele é o mais novo do grupo, né? Que eu vou entrar especificamente nele quando for falar sobre a facção dele específica. Só que assim como no 40K nós temos Vastor, que é um deus menor tentando virar um grande deus do caos, em Age of Sigmar nós também temos outros deuses do caos menores. Como, por exemplo, atualmente, você está acompanhando comigo, Rafa, e quem acompanha em inglês o site sabe que tem uma nova facção chegando, que é do caos, que segue um deus do caos, que não é um grande deus do caos, que é o Hashut. Os anões, né? Isso, os anões do caos, The Hell's Myths of Hashut. Irado. E esses deuses, eles se enfrentam no que chama grande jogo, né, The Great Game, em que eles tentam constantemente um sabotar o outro para tentar levar a maior parte do poder, né? E vamos começar então com uma facção que não é, né, 8 nem 80, não é vinculada a nenhum dos grandes poderes, que são os escravos da escuridão, The Slaves to Darkness. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Na literatura fantástica, né, do Reino Unido, principalmente nos anos 60, 70, aquela época da psicodelia lá, fez muito sucesso uma saga de livros chamada Elric of Melniboné, né? Tem até tradução de 2 ou 3 desses livros para português. E o cara, Michael Moorcock, ele que inventou o símbolo do caos que a gente usa no Warhammer. E é uma, digamos, uma estrela, né, de 8 pontas, né? É um mais sobreposto com o X. E aí há muito tempo se fala, né, que a tendência é que no futuro existam 8 deuses do caos, um para cada ponta, né? E o Grande Rato parece ter sido um pioneiro aí nessa tendência de aumentar o número de deuses, né?
Vamos descobrir o que vai acontecer, né? Porque a empresa, ela atualmente tá mudando as coisas, só que estão mudando devagar, como sempre, né? Como eles gostam de fazer. Mas estão mudando, de fato. Até chegar a 8 o seu número, vamos descobrir um dia. Os escravos das trevas, eu acho que é maneiro porque é muita visão medieval que existia a respeito dos bárbaros, né? Ou dos hunos, extremamente selvagens, né? Mutilados, violentos, né? Os escravos das trevas são assim também, né? Os Slave of Darkness, né? Isso mesmo. Quando a gente fala de Slaves to Darkness, a gente pensa em impérios bárbaros, entre aspas assim, com a perdão do termo bárbaro, problematizando ele também, ou tribos corruptas pelas forças do caos, em que quando o Sigmar foi embora, ele abandonou para trás muitos humanos, e esses humanos tinham duas opções: ou dobrava o joelho, ou morria. Então muitas pessoas dobraram o joelho para sobreviver, e não só sobreviver, prosperar e conseguir uma grandeza, ficar mais forte, conseguir oprimir os outros para virar um campeão do caos. Só que não só um campeão, é o sonho de quase todo governante dentro das as forças do caos é virar um grande campeão do caos, né? O que a gente chama de caminho pra glória, né? Da Path to Glory, em que no final você vira um Demon Prince imortal, né? Consegue imortalidade. A gente também fala de os escravos da escuridão, nós pensamos também no seu principal protagonista, e a minha miniatura favorita dessa linha, que é o Archeon, da Ever Chosen. Nossa, bicho, uma das melhores, mais belas miniaturas de todos os jogos, bicho. Muito irado, gigantesco, né? Ele é enorme, é muito grande, a miniatura, é É quase um maior que diorama. o Knight de 40k, cara. Eu acho que é maior sim, ele é muito É, grande. Ele é eu já vi basicamente ele um. montado, pintado. Ele é gigante. Ele é basicamente um cavaleiro que vem do mundo antigo. Ele veio do Warhammer Fantasy. Ele tinha uma história que não vamos entrar aqui porque não dá tempo. Em que todos os 4 grandes deuses do caos tornaram ele seu campeão. E ele meio que consegue, assim como Be'lakor, que também faz parte dessa facção, os Slaves to Darkness, né? Que Be'lakor também existe em, Fantasy, em Age of Sigmar, assim como existe em 40k. Ele tá ali, negociando com os 4 poderes porque ele tem cacife suficiente pra isso. Ele tem poder o suficiente pra isso. O Be'lakor, você falando aí, me lembrou que não é do Velho Mundo, né? Não é do Age of Sigmar, mas no Vermintide 2 tem uma fase que aparece uma estátua pra Be'lakor. É exato, que Be'lakor, ele é, digamos assim, ele é um campeão, um demônio campeão dos 4 deuses, né? Ele é o protagonista do Mordheim também, né? Isso, ele não tá vinculado a nenhum dos 4 deuses. Ele é uma miniatura lindíssima também, na minha opinião. Adoro miniaturas gigantes. Uhum. Miniaturas que não são miniaturas, é muito bom. Miniaturas que são dioramas. E quando você vê os escravos da escuridão na mesa, você vê também exatamente isso. Você vê cavaleiros montados em armaduras, estilo uma capa dos anos 80 de bando de heavy black metal, com armaduras pesadíssimas, cheio de espinhos, né? Ou você vê também contra tribos de bárbaros, assim, descamisados, estilo Conan, cabelos negros voando ao vento. E demônios, logicamente, né? Demônios. E quando a pessoa pensa, vou jogar de Slaves to Darkness, mas é só isso? Não, tem as legiões, que são as divisões que dão as cores, que dão flavor, que é vinculado mais a um deus do que outro. Por exemplo, tem o Host of the Ever Chosen, que é exatamente essa vibe. São cavaleiros do caos, bigas, trigas, é tipo cavaleiros, e o Ever Chosen é o seu líder, no caso. Daí tem a Legião do Primeiro Príncipe, que são os seguidores de Be'lakor, né? E os outros são mais específicos para cada outro deus. The Ravagers, que é mais vinculado a Khorne, se eu não me engano, os Cabalistas, que são mais vinculados a Tzint, e aí vai. Aí que dá o flavor. Seu Warband é o quê? Qual a história dele? De onde que ele veio? Que ele adora quem? Quem é o seu líder? E isso é tipo um empurrão para, digamos assim, seu líder vai subir, quer ascender a um príncipe? Quem ele tende a mais? Eu acho muito irado que... É porque, tipo assim, a princípio, né? Quando a gente é mais novo, geralmente a gente quer jogar com os mocinhos, né? Algumas pessoas percebem que começou um jogo e tá tudo bem, ninguém, né, nenhum animal foi ferido no processo de produção desse lazer. Eu acho maneiro, assim, os Slave to Darkness, os Escravos das Trevas, né, que eles são muito heavy metal, né, muito power metal, assim. Então é sempre assim, Archeon, the Ever Chosen, né, o que sempre é escolhido, sei lá, o escolhido perpétuo.
Ou Be'lakor, o mestre das trevas, né? É o Parece primeiro tudo alvo príncipe. de metal, assim, os caras cheios de corrente, espinho, assim. É maneiro, cara. Eu gosto muito da estética deles. Não, é muito legal. É muito legal você aceitar o lado bobão das coisas. Aham, É muito bom. É muito bom você aceitar o exagero. Porque é isso, cara. A gente tá aí pra se divertir. verdade. E agora, só pra a gente encerrar aqui com Slaves to Darkness, qual a sua miniatura favorita, Rafa, dessa linha? Você lembra de alguma? Além de Archeon, ou você fala Archeon também? É, eu ia falar, mas assim, eu tenho um Be'lakor, né? Eu gosto muito dele também. Apesar de. Fico um pouco triste porque a história desses, desses demônios maiores, ela não é tão bem desenvolvida, né? Ela pode ser resumida em um parágrafo muitas vezes, né? Mas eu curto muito todas as miniaturas dele. Os cabalistas de Tzint também, muitas vezes eles são bem temáticos, assim, eu acho irado, cara. Os cavaleiros do Slave to Darkness eu acho massa. Aqueles cavalos com full plate, assim, cheio de spike. Eu acho maneiro. Irado, muito bom. E agora a gente vai começar, então, após a gente sair de cima do muro, bora começar a se tomar lados. Bora começar com o tradicional, né? Blood for the Blood God. Completa? School for the School Throne. Isso aí, muito bem. Vamos começar com a facção de Khorne chamado The Blades of Khorne, ou as Lâminas de Khorne, ou as Forças de Khorne, como você preferir traduzir, né? Sabe que outro fun fact, né? Trivia. Eu já comentei lá no grupo que a gente tem do WhatsApp. Uma vez eu li numa entrevista de um carinha lá do Arreme Antigo que Khorne foi baseado em Crom, que é o deus de Conan, o bárbaro, né? E ele é um Nossa, deus muito bom. ao qual ninguém reza pra ele e ele não dá nada pra quem segue ele, assim. Tipo, ele só existe. Então os súditos eles têm que ter força por eles mesmos, assim. Eu acho maneiro, porque o Korn, apesar dele dar as bênçãos dele, né? Ele tem um pouco isso, assim, né? Como sempre se diz, né? Korn não se importa de onde o sangue jorra, né? O sangue corre. Então ele não se importa se os seguidores dele morrem na mesma proporção que seus oponentes, né? Ele só quer a guerra. Então, Khorne é, digamos assim, um dos mais simples, como você mesmo falou. Khorne não se importa de onde vem o sangue, desde que o sangue corra. Os seus seguidores são varia de todos os tipos, desde senhores de guerra, warlords, né, que vão avançando, tomando e destruindo tudo que encontra o caminho, até gladiadores, grupos de mercenários, do tipo, se alguém viu Berserker, um grupo de mercenários muito sanguinolento, pode ser seguidores de Khorne, pode ser um culto secreto a Khorne. Gladiadores de uma arena em uma cidade de Sigma podem adorar Khorne, né? Isso são características principais da facção, aquela facção cheia de vermelho, sangue, crânios. E curiosidade, Khorne não gosta de magos, né? Ele não gosta de magos porque magos não possuem a, o que o Khorne quer, que é lâminas para arrancar cabeças, arrancar crânios, fazer o sangue jorrar. Uma bola de fogo não faz o estrago que o Khorne deseja. Uhum. E quando a gente pensa em Khorne, Rafa, aqui, no caso Blades of Khorne, tem uma miniatura que te vem à mente? Alguma miniatura que você gosta mais? Pelo menos no Warhammer 40k eles chamam de Skull Crusher, né? Eu até tenho alguns que é tipo uns bois, assim, que eles têm até um anel no nariz. Eu vou botar a imagem, pessoal. Sim, 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 sim. Tem Tem, no. tem uns caras montados com a full plate, assim, em cima desses bichos, né? Acho muito irado. Sim, é muito bom. Logo que Khorne ele não tem magia, no Age of Sigma você pode também ter mágica com orações. Eu gosto da miniatura, uma das mais recentes do Khorne, que é o Slaughter Priest. É que tipo, é literalmente um cara descamisado, segurando uma corrente com uma bola de ferro, uma espada gigante no outro braço e um elmo vermelho. É Irado. iradíssimo, é muito boa a miniatura. Depois o pessoal vai poder ver aí. Mas é a minha miniatura favorita. E Khorne não tem muito mais o que falar sobre ele. Ele está muito presente no plano do fogo, Giran, não? Ash, desculpa, Ash. Ele é muito presente no plano do fogo, Ash, né? E esse é o resumo de Khorne, né? Quando você pensa em facções do Khorne, quais são as opções que as pessoas têm? Ah, você pode trabalhar com The Gore-Tide, que é a facção mais comum
que a gente pensa de Khorne dentro de Fantasy, que é exatamente isso, The Gore Tide, é a onda de vísceras, né, que vai avançando e matando todo mundo, a tribo de Amoks, né, Berserkers e canibais que adoram Khorne. Ou a gente pode pensar em outras coisas mais específicas, como, por exemplo, lembrando de nome, The Skull Fiends Tribes, The Blood Lords, que é mais focado numa questão mais de demônios. Depende muito do que você quer fazer. E temos também as miniaturas clássicas de 40k estão aqui, o Scarbrand, nós temos o Skulltaker, Karanak, tem no 40k? Que é o demônio o cachorro de 3 cabeças? Uhum. Cérbero, né? O Cérbero de 3 que ele é um cabeças. comandante bom pra poucos pontos, assim, 500 ou 1000 pontos. Não sei que é a sua jogabilidade. Eu acho a miniatura dele linda, porque é um Cérbero de 3 cabeças. Eu gosto dessa facção, cara, porque enquanto os maguinhos, né, que a gente vai falar depois, os discípulos de Tzint, estão lá, não, eu preciso fazer um ritual e pra isso eu vou rolar. Khorne, você só corre e brande o machado, mano. Que se dane, né? É muito simples assim. E você sabe como você pode lidar com ele, que é sair correndo. É a única coisa que você pode fazer. Exatamente. Você fica jogando ou carne no triturador ou corre. Boa e velha carnificina. É bem isso mesmo. Então, aproveitando então que você já falou de Tzint, a gente pode entrar também agora então na facção de Tzint de Age of Sigmar, chamado Disciples of Tzint, né? Uhum. O Tzint, como alguns já sabem, né, que é o deus caótico da mudança, da esperança, da magia, da conspiração, Tzint, o arquiteto do destino, o grande manipulador de planos complexos. E é isso, é caos, loucura, ele quer a ruína da sociedade a partir de mudanças infinitas e contínuas, né? Não tem muito diferença entre Tzint, na minha opinião, de 40k pro Age of Sigmar. O que a gente pode mudar são as unidades no jogo, né? Porque os cultistas de Tzint, a principal tropa no Age of Sigmar, além, lógico, dos Gors, os Zangors, nós temos também os acólitos Kairitas, que são magos que lançam bolas de fogo, que são descamisados classicamente, né? Que usam um paninho na frente, se eu me recordo bem. E na mesa, digamos assim, o flavor deles dá exatamente isso. Qual a filosofia que seu grupo de Tzint, o seu host de Tzint segue? Ele segue um grande Great Demon? Ele segue o culto de Thousand Eyes? Ele é uma guilda de invocadores, é um culto de piromantes, pirofanes. Eles acreditam que o mundo inteiro tem que queimar em Weird Flame. E tem várias facções, né? A conflagração eterna, que é o símbolo, é um Kellion de 3 pontos, com cabecinhas de flamers, tem vários símbolos diferentes. E tudo depende do que você quer. Você segue o arquiteto do destino, você quer fazer isso? E Tzint é o deus das encruzilhadas, né? Dos caminhos que se bifurcam. Exatamente. Ele gosta muito do plano da mudança, exatamente, Shamon, junto com os Caradron Overlords. E ele tá lá pra fazer isso, pra fazer conspirações, impérios caírem, lançar a magia e causar toda essa confusão que tem nos reinos mortais. Rafa, agora, você falou que você adora... Você adora não, desculpa. Você prefere a facção do Khorne, você não adora Khorne. Que miniatura... Daqui a pouco o pessoal tá querendo queimar o prédio onde eu moro aqui. Vai entender errado. Que miniatura de Tzint, na sua opinião, é a sua favorita? Cara, Tzint tem algumas miniaturas, assim, incríveis. Eu adoro o Greater Demon. Na verdade, eu gosto de quase todos, assim, mas eu gosto muito do Kairos. É o Lord of Change com o nome. Aquele, tipo um abutre, né, com 2 cabeças. Caras com a cara de lua, Changecaster. Tem os escribas, que são 2 miniaturas no disco, se eu não tô enganado, olhando um livro, né? Isso, os escribas azuis, isso. É muito irado. O Groid Taumaturgo, eu vou botar aí pro pessoal ver. Ele é tipo um minotauro, cara. Ele é parrudão, assim, com chifre, tipo um cajado, assim, casco de boi. Ele é irado, mano. Eu gosto muito do look específico que o Age of Sigmar tem, diferente do 40k. Por exemplo, os Gaunt Summoners, que é aquele cara
que meio que parece que tem na animação, né? Esse tipo é um cara azul com um pergaminho, montado, acho que num disco. Eu gosto muito desse visual. The Changeling, um personagem específico de Dzint, eu acho bem legais. Essa vibe dele de Spellcaster me atrai muito. Eu sou meio bias, né? Eu sou tendencioso porque eu gosto de todas as facções. Toda facção eu acho que tem algo que vale a pena. Eu consigo entender por que alguém jogaria com alguma facção, né? Toda facção tem seu charme. E Dzint pra mim é essa vibe de eu vou jogar com a facção inteira de magos, todo mundo é mago, todo mundo lança magia, e todo mundo adora o Deus da mudança e quer fazer algum efeito, alguma mudança sobre o mundo. Você vai pra Nurgle ou... Vamos pra Nurgle, logo que você já deu ideia, vamos pra Nurgle. Nurgle, ou Maggot Kind of Nurgle, os verminosos de Nurgle, como eu preferi traduzir, né? The Maggot Kind of Nurgle. Nurgle é aquela coisa, o grande vovô, né? A personificação da entropia, da doença, da decadência. Os agentes de Nurgle levam as pestes e as doenças por todos os reinos mortais. Eles tentam fazer com que as pessoas aceitem que um fim vai chegar, celebrem o seu sofrimento. Fique, aceitação. O que você ganharia com Nurgle? Você aceita que o fim vem, aceitando que o fim vem, você ganha durabilidade sobrenatural, suas vísceras podem estar pra fora, você pode estar inchado, mas você não sente nada, né? E a felicidade da aceitação, as gargalhadas, que é características de Nurgle, que é o mais feliz de todos os deuses do caos, digamos assim, é exatamente isso, é entender que o fim chega pra todo mundo, né? A aceitação, é isso que Nurgle traz pra vocês. E traz muitos presentes em formas de doenças. Assim como o Khorne, que tem uma história curiosa por trás do nome, Nurgle, que é um nome é um nome meio idiota, né? A minha mulher, a primeira vez que ela ouviu, ela ficou rindo, Nurgle! E ficou me zoando, tá ligado? Aí eu falei com ela, né? Ela até ficou quietinha na hora, que Nurgle vem de Nergal, né? Que é um deus da guerra e da morte. É um deus real, né? Uma mitologia real, assim. Maneiro. Sim, eu gosto muito dessas referências em que eles buscam alguns elementos do mundo real para levar pra fantasia, né? E Porque no não dá... Warhammer, assim, tem sempre esse clima, né, grimdark, sombrio e sinistro. Nurgle com certeza é um dos grandes contribuidores para esse clima, porque tem essa questão da decadência, né, da morte. E é interessante porque se ele for visto como a entropia, né, e o fim natural de todas as coisas, ele literalmente, assim, ele já ganhou, né? Questão de tempo para ele vencer a guerra cósmica, assim. O que a gente está fazendo é só evitar o inevitável, né? Como meros mortais, né? Mas Nurgle também, mais ou menos. Porque o Nurgle, todo mundo um dia vai pra Nurgle, todo mundo um dia morre. Mas Nurgle, ele acredita não só na decadência, sim, mas no ciclo, né? As coisas decaem e dessa decadência as criaturas renascem. Como, por exemplo, a sua criatura mais básica, né? The Beast of Nurgle, a fera de Nurgle. As Beasts Nurgle, elas dão origem a outra tropas especiais de Nurgle, que são os Plague Drones, que às vezes vocês veem aqueles besouros voando, né? Os Plague Drones, não sei se tu sabe o lore, Rafa, o que acontece? Beast of Nurgle, ele não sabe que ele é uma criatura gigante que pesa 5 toneladas. Ele é uma criatura feliz, com uma mentalidade parecida com a de um cachorro, que quer brincar com as pessoas. Só que ele não sabe do peso que tem, não tem consciência. Daí ele fica muito triste quando as pessoas fogem dele gritando, ou simplesmente aquela pessoa que ele tava brincando para de se mexer. Sim, mano. Ele fica muito triste. Então, o que acontece? Quando um Beast of Nurgle simplesmente se torna tão triste, devido a ninguém querer brincar com ele nunca conseguir brincar constantemente, ele entra num estado de depressão, que eu vou chamar de depressão, e ele simplesmente aceita o seu fim. Daí ele meio que morre ou renasce e vira um Plague Drone, esse besouro horroroso de Nurgle. Ah, não sabia não, é tipo a lagarta e a borboleta então, né? Exato, Beast of Nurgle, aquela coisa feliz, e o Plague Drones é exatamente um Beast of Nurgle que entrou em tristeza, em depressão e evoluiu ou se mudou. Não evoluiu não, mudou pra essa nova forma, né? E aí também tem as hostes, né? As Warbands de Nurgle também, né? Tipo que adora mais Plague Drones, gosta mais de facção específica. O Beast Ou of são Nurgle, piratas. ele aparece no Dark Tide. Vou ver se eu boto um cutscene aí. Ele é maneiro porque ele tem essa bocarra na pança, né? Na barriga. Ele engole um jogador, mastiga e cospe.
E muitas vezes tem lugares, tipo, altos, né? Tipo, fora de um prédio. Ele cospe você fora do prédio, mano. Gente, ele é só um Golden Retriever de 3 toneladas, é só Ele isso. morre na hora, velho. Ele tem uma carinha meio boazinha mesmo, se você olhar assim, mas, É que na cara, cabeça dele, ele não quer estar fazendo mal com você, ele só quer brincar contigo, só que ele não tem noção do tamanho da força. muito irado, velho. Então, quando a gente fala de Nurgle na mesa, além da questão do lore, Nurgle ele é presente muito. Tu consegue te chutar qual plano Nurgle deve gostar mais? Pensando nos 8 reinos? Cara, eu ia chutar até. Além das questões dos reinos mais sombrios, assim, talvez no reino da vida ele também esteja, né? Exato! Nurgle adora o reino da vida. E ele vive constantemente se bicando com a Lariel, a deusa élfica da vida, que também tem a base como o plano de Giran. Então o Nurgle está muito presente em Giran. Daí a gente encontra piratas de Nurgle, hostes de Nurgle. As unidades principais de Nurgle nós podemos pensar, enquanto no 40k nós temos... Qual é o nome daquela Terminator de Nurgle no 40k? Você lembra, Rafa, o nome? O personagem, Typhus? Isso, Typhus, né? Aham. Enquanto isso, no Age of Sigmar nós temos os Blight Kings, que são agentes de Nurgle com armaduras medievais apodrecidas, com foices, Sim. montando em cavalos pestilentos. Logicamente, nós temos os The Great and Clean Ones, nós temos Rotigus. E não só esses também, tem unidades, acho que não existem no 40k, ou se alguém, por favor, nos comentários podem me corrigir, que são os Rotbringers, que são unidades monstruosas de Nurgle, que não existem no Glotkings, né? Glotking, Ah, sim. que não, acho que não tem em Não, 40k. tem não. Nós temos unidades com nomes, como por exemplo Slimus. Acho que Slimus não tem no 40k ou tem no 40k legalmente? Slimus. Penso que não tem não. Pronto, então vou aproveitar já, dar um dever de casa pro pessoal, quem quiser procurar. Por favor, não procure na hora do almoço. Não procure na hora das refeições. Mas, Rafa, antes de eu falar o meu, qual a sua miniatura favorita? Pô, a gente acho que a gente já sabe que a gente vai escolher o mesmo, né, cara? Eu tava, na verdade, procurando o nome dele aqui e eu achei. É o Arauto da Decadência. Harbinger of Decay. Que é o cara montado num cavalo, né? Não, eu ia pegar outro. Você pegou uma miniatura muito bonita. Ah, você ia pegar outro? Eu acho que tem uma ilustração clássica da morte daquele Frank Frazetta, né? Que eu acho que é meio. Essa miniatura é baseada um pouco nele, assim, mas realmente ela é incrível, cara. Mas qual que você ia falar? Eu ia escolher. Tem algumas miniaturas que são chamados Arautos de Nurgle, né? Que nós temos o Spoilpox Scrivener, né? Que é o cara com a bocarra lá escrevendo no pergaminho. Nós tínhamos o Sloppery Biopiper, que o cara tá tocando literalmente Ah, numa sim. gaita de fole feito de bexigas e tripas. Só que a minha miniatura favorita, de fato, é o único. É um único não. É um Poxbringer mal-humorado. É um Plague Bearer mal-humorado, algo raríssimo. Que é o Horticulus Slimux. Que é um Plague Bearer montando numa lesma. Ah, sim. Que ele tem tipo um Nurgling numa varinha pra servir de guia pra Aham. lesma gigante. Essa é a minha miniatura Até favorita os de. Nurglings são maneiros, né? Aquela pilha de Sassy Nurgle, né? Os safadinhos. São É muito muito irado. boas, cara. É muito legal. É uma facção que eu não tenho como não ficar rindo, por mais nojenta que seja, vísceras, né? Pus e. Né? Vovô leva a felicidade pra todo mundo. Com certeza. Sobrou Slanesh, então, né? Isso. Mas como a gente conversou da última vez, Slanesh não tá entre nós, né? Slanesh tá preso entre os planos da luz e o plano das sombras, né? Então, Slanesh, ele tá preso entre o plano de Ulgul e Rish, né? Foi preso lá e tá lentamente se soltando, mas ele está preso lá. Então, o que sobra para os seguidores mortais dele? Aí que tem as variedades dentro de Slanesh. Como Slanesh está preso, nós temos aqueles que estão tentando libertar Slanesh, que são chamados Godseekers, que estão tentando libertar Slanesh, fazendo vários feitos e para empoderar Slanesh. Nós temos os Pretenders, que são os Greater Demons of Slanesh, tentando ascender a Deus. Que irado. E nós temos os Invaders, que estão invadindo os reinos mortais,
independente de Slanesh ou não. Daí nós temos esse carnaval de loucura que é o que Slanesh, o deus do excesso, leva para as pessoas, né? Só que por razões narrativas, nós também temos uma, eu vou chamar de reencarnação ou reinterpretação de Slanesh nos Reinos Mortais. Você sabe de que miniatura eu vou falar, Rafa? Não, Não sabe? acho que não. E nós temos a Dexessa, claro. Dexessa, e nós temos Aham. Sinessa. Suas irmãs gêmeas. Elas são, digamos assim, devido a um evento que aconteceu na narrativa, que não vamos entrar muito aqui agora, elas nasceram e elas são, tipo assim, as garras e a voz de Slanesh. Uma é a garra, outra é a voz de Slanesh. Que irado. Daí são miniaturas lindíssimas, dá pra colocar na mesa. E elas também representam outro posicionamento dentro disso, tipo, é meio que um novo Slanesh surgindo. E os Arautos e Slanesh, exatamente isso, você vai jogar como? Você vai jogar, qual a sua interpretação? Você tá tentando virar um novo deus? Você tá tentando trazer Slanesh? Uhum. E uma coisa que eu gosto de Age of Sigma é que eles estão lentamente se afastando de uma coisa muito comum nos anos 90 de 40k, que é sempre portar Slanesh vinculado a uma coisa de sexualidade. Sim, faz parte, lógico, né? Eu ia comentar isso também, cara. Só que ele está se afastando disso porque Slanesh não é sexo, Slanesh é excesso. Então, a minha miniatura favorita de Age of Sigma é até isso. É o Glutus. É um gordo gigante. Que é basicamente um diorama, Glutus. Um diorama com várias pessoas servindo ele. E é exatamente, ele representa o senhor da glutonia, o excesso. Nós temos o cara, o peladão, Sigvald, que é o egocêntrico no máximo, né? O cara que, assim, o cara precisa andar no campo de batalha com sua tropa na frente dele, no lore, com espelhos virados pra ele poder se ver durante a luta. Esse é um cara da espada e escudo? Isso, espada, escudo e bunda de fora. Nossa, eu não sabia da bunda, não. Mas essa miniatura é incrível, cara. É linda, né? É muito boa. Agora minha pergunta é, dessa linha, Slanesh, qual é a sua miniatura favorita, Rafa? Cara, eu adoro, assim, a estética de Slanesh, embora com certeza um pouco, assim, depravada, né? É maneiro, eu só não gosto muito da cavalaria deles, mas, assim, é maneiro esses caras cheios de púrpura, né? Esse azul celeste, assim, a estética é muito bonita. E o Greater Demon, né, que é o Keeper of Secrets, eu acho muito irado, passa uma vibe, assim, igual o Rodrigo Santoro nos 300 de Esparta, quando ele era Xerxes. Nossa, Passa uma ótimo vibe meio paralelo. Xerxes, assim, com piercing, corrente, assim, essa parada. Eu acho maneiro. E é uma miniatura gigante, né? É enorme também. Não, ótimo paralelo, ótima referência. São miniaturas lindas visualmente, né? Só que ao mesmo tempo que é lindo, é horroroso. Dizem que elas são super rápidas na mesa, né? A gente não tem ninguém aqui no 40 Capixaba jogando com eles. Não. A ideia deles em questão de jogabilidade é Glass Cannon, né? Que é tipo assim, canhão de vidro. Ele causa muito dano, é rápido, mas não tem muita resistência. Essa é a vibe, né? É basicamente Drukhari's. Se alguém souber, os comentários estão disponíveis, por favor, pode adicionar mais de um comentário pra falar entre a gente. Adianta facilitar a nossa vida. Agora. Nós encerramos os 4 deuses principais do caos, correto? Correto. Agora vamos colocar para um novo deus exclusivo de Age of Sigma, que é o Grande Rato Chifrudo. O Grande Rato Chifrudo, ele é o deus dos Skaven, os Homens-Rato. Sim, os Homens-Rato. Por que tem esse meme? Sim, é como eles falam. Se alguém tem uma dúvida por que as pessoas, quando falam de ratos... Sim, tem muitas piadas vinculado a uso de substâncias ilícitas e várias razões. O que são os Skavens? O que são os Skavens? Rafa, o que é um Skaven, Rafa, na sua cabeça? Cara, eu tava pensando que uma vez, quando eu tava na faculdade, morava em Ouro Preto, tinha um rato morando na minha cozinha, eu não sabia. Ele mora dentro do forro do fogão. Cara, quem já teve que enfrentar ratos, praga de ratos, sabe que é um bicho muito sinistro, cara. A ideia de um rato de 80 quilos invadindo sua casa é muito assustadora, mano. Uma maré de ratos imparável. É realmente, assim, uma coisa bem Warhammer, bem assustadora, mano.
A Não, maré dos exatamente. Skaven. Exatamente, Skaven Tide, né, como falam atualmente. Os Skaven são atualmente a facção principal antagonista na quarta edição, por causa de eventos narrativos. Os Skavens é uma raça que veio do mundo antigo de fantasia, que é uma raça, se eu não me engano, 100% original de Warhammer Fantasy, que veio pra Age of Sigmar. E os Skavens é exatamente isso, eles representam, deve você pensar, se todo grande deus do caos representa alguma coisa, o que os Skavens representam, assim, em questão de caos, o grande rato chifrudo? Todos os Skavens é uma projeção minúscula do grande rato chifrudo, que é tudo de ruim. Nós pensamos em invencionismo, mas um invencionismo que leva ao extremo da destruição. Se nós pensamos em peste, nós pensamos em uma peste que não leva à vida, mas somente à desolação. Se nós pensamos em traição, nós pensamos a traição extrema. E os ratos são isso. Não tem uma identidade muito bem definida nesse sentido, mas se você pensa num vilão dos desenhos ou de quadrinhos, aquele que fica enrolando o bigodinho da década de 80, 70, fazendo essas risadinhas maravilhosas, isso é um Skaven. Todo e cada Skaven, todo e cada rato, seja ele do líder, um Grey Seer, até o escravo de baixo, cada um se acha a pessoa mais importante do universo. Ele, e somente ele, é a pessoa mais importante do universo. Então, para isso, a sociedade Skaven inteira é baseado em traições, apunhalar a próxima pessoa acima de você, ao mesmo tempo que você toma cuidado, porque com certeza alguém apunhalou, vai te querer apunhalar você. Se você falhou, a culpa nunca é sua, é sempre dos outros. Nunca é sua. E essa é o que faz os Skaven serem tão interessantes. É que é uma facção feita completamente de vilões caricatos. Cada um com seu flavor, logicamente, né? Em que são divididos em clãs. Que é aí que vem grande parte dos flavors dos Skavens, né? Uma horda sem fim de ratos que vem de baixo, que vem do submundo. Que, digamos assim, a gente comentou no episódio passado, mas Skavens é a facção mais numerosa de todos os reinos mortais. Eles não tomam os reinos mortais simplesmente porque eles estão ao mesmo tempo tentando apunhalar os outros e se apunhalando. Então, nós temos os grandes clãs Skaven. Existem incontáveis clãs, assim como existem incontáveis ratos. Falar, cara. Eu tô olhando no Lexicano aqui e realmente, assim, são dezenas de clãs. São incontáveis. Incontáveis porque são incontáveis os números de Skavens. Mas nós podemos separar entre os principais. Nós temos o clã dos cientistas loucos, que são o clã Scryer, né? O clã Scryer, a vibe deles é pegar a pedra mágica do caos, que é chamado Warpstone, e fazer armas de destruição. Seja arma laser, metralhadora laser, roda que atira com... Exato, existem metralhadoras e raios a laser. Qual o perigo? Então ele vai explodir. Só que pro cientista que criou essa arma, ele fala, se não explodir em mim e conseguir matar 3 pessoas a cada uma arma que eu criei, tá ótimo, tamo no lucro. Eu tenho 100 ratos a mais do que não tenho inimigos. Perfeito. Essa é a vibe. Então, essa é a vibe dos cientistas loucos. Eles criam invenções, catapultas e várias construções insanas. E na mesa tu pode jogar com várias engenhocas desse tipo. Daí nós temos um segundo clã muito grande. Que atropela, né? Tem sniper, tem metralhadora giratória. É muito irado. É muita coisa diferente. Daí nós temos o segundo grande clã, que é o clã Verminus. Se você pensa em um mar de ratos andando em sua direção, com faquinhas enferrujadas, escudos de madeira, e tipo, até você perder de vista, quem jogou Vermintide e lembra daquela horda sem fim de ratos usando armadurinhas, usando clac, correndo pra você, exatamente, é um clã Verminus, é o clã de hordas sem fim. Uma horda sem fim de ratos correndo na sua direção com lâminas. Essa é a característica do Verminus. É um clã semi-militar, em que ele tem uma característica exatamente de horda sem fim, tentando destruir as pessoas. E um sistema de tentativa de... Acho que uma tentativa de ordem, entre várias aspas, porque não existe isso muito nos Skavens. Terceiro clã de clã Pestilence. Que enquanto o Nurgle quer trazer a destruição pra trazer a rena... Tipo assim, o ciclo, o clã Pestilência só quer destruição. Ele quer que as coisas acabem, ele vai levar... Não vai criar uma doença que vai trazer... The Poxbringer, que vai nascer cogumelos. Não, ele quer, tipo, vai acabar. Não vai ter nada ali. Vai ter terra rasa. Não vai criar um pântano de vida como o Nurgle criaria. Não, ele quer destruir. Então nós temos os Plague Priests, né, que criam venenos poderosíssimos. Daí, passando rapidamente pros últimos três, nós temos o Clan Molder, que é o de cientistas doido, Frankenstein.
Ele cria costura 5 ratos juntos e faz um construto gigante. Nossa, isso é muito irado também. Nós temos o clã Tartaruga Ninja, que é o clã Ashen, que tá principalmente no plano das sombras, em Urgul, que tem uma fortaleza secreta lá. Não tão secreta, em que é o clã de ninjas. É isso, é rato ninja. Os caras são especialistas em infiltração, venenos e sim. Clã Ashen, melhor clã. E mestres assassinos que se escondem. E por último, o clã Master Clan, que é o clã em cima de todos os clãs, entre aspas. Que eles acreditam, autoproclamados, né, como o clã dos líderes, né, dos Grey Seers, que são os videntes cinzas, que são um rato quanto mais velho, quando ele nasce com a pelagem cinza, entende-se que ele é um líder nato de natureza. E nós temos até um dos personagens mais famosos da facção, que é o Twinkle. Twinkle é o grande inimigo de Gotrek e Gotrek Felix da série. Ele aparece constantemente durante os livros. Só que é aquela história, ele é um personagem caricatíssimo. As pessoas olham pra ele e admiram ele como, nossa, que cara genial. Não, sem querer. Ele explodiu os inimigos. Na verdade, explodiu os inimigos porque, sem querer, ele deu uma ordem, foi entendido errado, que levou outra pessoa que entendeu errado, alguém traiu alguém, e no final de tudo deu certo. Pra ele. É mais ou menos isso. Nagash, o deus da morte, tentou fazer um plano pra acabar com toda a humanidade. Pra todos os planos, todas as formas de vida. Por que deu errado? Tinha Skaven metido no meio. Os Skaven se meteram no meio. Estragaram o plano dele. Uma vez você me falou que eles cavam túneis entre os planos, né? Entre os reinos, né? Isso, assim como o rato consegue cavar túneis dentro da sua casa e se infiltrar lá, eles têm túneis que constantemente afundam e estragam. E entre os planos, é assim que eles fazem viagem entre os planos. E, curiosidade, os Idonep King, os elfos do fundo do mar, eles só foram descobertos porque um rato, um Skaven, um conjunto de Skavens, cavou um túnel até o fundo de um oceano, onde estavam escondidos os Idonep, e sem querer abriram um buraco e esvaziaram o oceano. Caraca. Os Idonep tiveram que aparecer, eles foram expostos sem querer querendo. Caraca. E essa é a parte legal e é engraçada dos Skaven. Você que é um vilão, que é simplesmente vilão porque ele é vilão, pronto, Skaven. Eles também têm Greater Demons, não sei se tu sabe, Rafa, são os Vermin Lords. E cada Vermin Lord é um rato gigante com vários chifres e um rabo de 2 pontas. Cada um deles representa uma faceta do grande rato chifrudo. Tu quer um Vermin Lord vinculado mais à pestilência? Tem. Um Vermin Lord vinculado mais à guerra? Tem. Cientista? Tem. Nós temos várias versões de Vermin Lords no jogo pra jogar. E cada um deles representa uma das faces do grande rato chifrudo. Que irado. E eles tiveram um relançamento recente, né? Digamos assim. Uhum. Vários modelos foram atualizados. Eles vêm na caixa básica da edição atual, né? Isso, se eu comprar a caixa básica, vem metade Skaven, metade Stormcast, os meninos do pôster, né? E além disso, acabou de lançar uma miniatura nova, um grande demônio com nome próprio, que é o primeiro, né? Que é o Vizix Cower, que é a minha miniatura favorita da facção, se eu for escolher. Uhum. E você, Rafa, tem alguma miniatura que te lembra, assim, que tu gosta bastante de Skaven? Cara, né, como eu fazia ninjutsu, eu gosto muito dessa temática. Os ratinhos ninja que a gente tem do clã Ashen, eu acho muito irados, cara. Isso, tem o Warband, né, que é muito bonito. Splinter Vibes. Tem o Warband, que é muito bonito, e tem o Deathmaster, que é um assassino dobrado, assim, em cima do... Mas eu acho ótimo essa parada dessa piada com a metralhadora giratória, né, a Gatling Gun, e ser uma Hatling Gun, ou Rattling Gun. Não, as piadas são sem fim, são contínuas, né? E só uma observação, que eu falei besteira, existia antes um outro Vermin King com um nome próprio, que é o Screech, que vem de Fantasy, eu esqueci do Screech, coitado. Bicho, é muito irado. Tem uns montados nos ratos gigantes também, tipo quadrúpede, né? Tem rato ogro, tem rato... Aí vai, depende de qual facção você quer. É um trauma de infância meu, cara, que tinha no jogo do PS1, um ratogro que eu simplesmente não conseguia vencer nunca, cara. Ele era muito rápido, assustador. Na moral, eu lembro até hoje, velho. Vou procurar o nome do jogo. Tudo bem, muito bom, mas é muito bom. E acabaram de receber a atualização de miniaturas, estão lindas as miniaturas, né? E, aproveitando para encerrar o caos, eu tenho que falar de 2 facções muito rapidamente. Bem rapidamente dessa vez, Rafa, a gente não pode distrair, senão o tempo vai voar. Nós temos atualmente bestas do caos, mas as bestas do caos estão saindo de raça jogável, então não vale a pena muito entrar nelas. Que são basicamente isso, são os gores, são as bestas que vivem nas beiradas da civilização, que o lore delas nunca foi muito bem desenvolvido. Que são os homens meio cabrito, assim, que a gente lembra de alguns jogos mais antigos. Cara,
Você viu? Eu, na verdade, nunca tinha lido, só assisti The Wheel of Time, né? A Roda do Tempo, o Círculo do Tempo. Não me lembro como que a Amazon traduziu o título, mas fizeram até bem feito, assim. Infelizmente foi cancelada a série de fantasia agora. E tem os Beastmen. Esse também, coisa parecida com eles, aparece em Eragon. Eu acho muito irado essa temática, cara, dos homens bode, assim. É uma coisa que talvez se perca um pouco ali entre os Slave to Darkness e outras facções do caos, né? Mas eu acho essa temática muito maneira, cara. Sim, sim, com certeza. Tem um boato que fala que os Beastmen estão saindo e os Gors vão substituir os Beastmen, que são tipo homens bode específicos das facções. Nós temos o Zan Gors, que é meme, meio que meme, né? Que são seguidores de Tzint. Nós temos os Slangors, que são os Gors seguidores de Slaanesh. Daí parece que existe um boato que vai lançar os Plague-Gors, ou os Pest-Gor, que são os de Nurgles. E depois tem o dos próximos, né, no caso, né? Pô, Daí maneiro. parece que existe um boato que essas coisas estão vindo aí. Mas não vamos entrar muito em Besta do Caos, eles estão saindo, é importante saber que eles existem, mas não vão existir mais. E o lore deles nunca muito foi bem desenvolvido, nem em Fantasy, nem em Sigma, infelizmente. Eles nunca foram protagonistas de nenhum livro, porque a ideia deles é só ser o antagonista genérico. Infelizmente. Infelizmente, eles nunca receberam um lore muito avançado. Em oposição a eles, existia uma facção muito famosa em Fantasy, que tinha lore, que agora acabou de... Vai lançar agora, nem lançou na realidade. Eu e Rafa, a gente tava conversando hoje mais cedo sobre isso. Que são os Anões do Caos, da Hellsmiths of Hashut. Os Hellsmiths of Hashut, né, são Anões do Caos, que o lore deles é basicamente que eles seguem o que eles entendem como um deus anão, né, que é o Hashut, no entendimento deles. E no entendimento deles, o Hashut é o deus anão mais antigo. Tudo no entendimento deles, né, não dá pra confiar muito na narrativa deles. Em que Hashut, ele foi entregue o plano de Gur das bestas, só que isso foi meio que considerado uma ofensa, e Hashut, pra tentar, digamos assim, se virar, ele, em vez de aceitar, digamos assim, a situação dele, ele simplesmente pegou as forças do caos e falou, beleza. Pegou um martelo e prendeu dentro de armas, armaduras e todo tipo de coisa, demônios não alinhados dentro do caos, porque caos tem várias forças não alinhadas, né? Uhum. E eles fizeram isso. Então, toda vez que tu vê um anão com foguinho dentro de Hellsmiths of Hashut, aqui é um demônio que foi aprisionado. Ou até mais de um, no caso dos touros gigantes mecânicos deles agora que existem. E só pra comentar por cima, existe essa facção que vai lançar. O lore dela não sabemos ainda direito. Estamos recebendo de conta-gotas o lore. Quando lançar o livro eu vou ler, sou muito curioso. E tem um visual muito bonito, né? Um visual de barba... Por isso que é babilônico, Rafa? Eu penso que sim, cara. É mesopotâmico, babilônico, muito bonito o visual, né? E as forjas deles, essa vibe, né? Uma forja que tá lá num plano que tá tentando levar desolação. Que Hashut é o deus da destruição, da desolação, da tirania. E é esse que tá tentando levar pros reinos mortais. É importante citar que eles existem e eles estão entrando enquanto as bestas estão saindo. Sim, cara. E realmente eles têm um visual bem único, assim. É uma legião que promete muito, assim, né? Ah, com certeza. Vai ser bem legal quando eles lançarem. Então, quem chegou até aqui, no fim das facções do caos, eu vou te pedir um favor. Dá um like. Marca o sininho. Se você gostou desse material, talvez tu goste do material que a gente vai lançar mais pra frente. Sininho importante pra vocês saberem que chegou. Dá um like. Quem puder comentar aqui embaixo, comenta. Das facções do caos, qual você gostou mais? Né? Isso dá trabalho editar esse negócio pro Rafael. Vocês não têm noção quanto eu erro enquanto eu falo isso. Nem tudo são flores. Beleza, então, pessoal. Obrigadão aí, obrigado pela paciência. Deixe um like. Quem puder fazer um comentário comentando embaixo ajuda. Se não estiver seguindo, segue aí, que ajuda bastante o canal, tá bom? É isso aí, vamos ficando por aqui. Sigmar protege.